Glioma das vias ópticas, o que é isso? Bom, o glioma das vias ópticas é um tumor do sistema nervoso central. Ele é bastante raro, infrequente e tem algumas diferenças. Então, pensando em glioma das vias ópticas, a gente já tem que logo separar em dois grandes grupos: os pacientes que têm diagnóstico de neurofibromatose tipo 1 e os pacientes que não têm diagnóstico de neurofibromatose tipo 1. E o que é a neurofibromatose tipo 1? Então, ela é uma doença que acomete um indivíduo a cada 3.000 nascidos vivos e que tem algumas manifestações no corpo que a gente vai discutir aqui. É uma alteração genética. O indivíduo ele pode vir nascido de pais com essa condição ou ser uma mutação nova, tá? E daí a gente vai fazer aquele primeiro diagnóstico nessa pessoa. Então tem algumas características que vão ou não aparecer na pessoa que a gente vai pensar em neurofibromatose tipo 1. Então quando a pessoa não tem um dos pais com neurofibromatose, a gente tem que ter dois dos critérios abaixo. Então, 6 ou mais manchas café com leite. Lembrando que as manchas café com leite, elas em pré-púberes, elas têm um tamanho maior que 5 milímetros e em pessoas que já atingiram a puberdade tem que ser maior que 15 milímetros. Então, manchas café com leite, número aí maior de 6. Sardas nas axilas e nas virilhas, também chamados de efélides, sardinhas. 2 ou mais neurofibromas pelo corpo. O neurofibroma é um tumor do nervo, é um tumor doloroso. Então, geralmente é uma bolinha na periferia que dói, né? A pessoa passa a mão, a pessoa sente dor. Então, esse é o neurofibroma. Ou um neurofibroma plexiforme. O que é isso? A gente tem algumas regiões do corpo que saem os plexos, né? Plexo braquial, plexo lombosacro. Então, nesses lugares onde tem uma concentração maior de nervo, se a gente tiver um tumor, ele é chamado de neurofibroma plexiforme. Se a gente tem glioma das vias ópticas, esse é um dos critérios diagnósticos. Se a gente tem nódulos de Litt, que são alterações no olho, ou até anormalidades da coroide, tá? 2 ou mais anormalidades da coroide, isso claro que vai ser avaliado pelo oftalmologista. Esse também é um possível critério diagnóstico. Lesões ósseas típicas, então aqui da parte da neuro a gente encontra alterações da asa menor do esfenoide, então isso pode ser uma alteração relacionada à neurofibromatose tipo 1 ou outras alterações da tíbia ou até de uma pseudoartrose de ossos longos. E as alterações genéticas para neurofibromatose tipo 1. Então, tendo 2 ou mais desses critérios num paciente que não tem pai ou mãe acometido, a gente vai fazer o diagnóstico de neurofibromatose tipo 1. Agora, em pessoas que já têm o pai ou a mãe, né, o familiar próximo acometido, aí a gente precisa de um desses critérios que eu acabei falando. Então, por que eu tô falando sobre neurofibromatose no vídeo de glioma de vias ópticas? Porque quando a gente recebe o paciente com glioma, a gente tem que dividir em dois grandes grupos. Na neurofibromatose, a apresentação da doença, a evolução, a agressividade é bem menor do que se a gente encontra um glioma de vias ópticas numa pessoa que não tem neurofibromatose. Em geral, esse é um tumor que a gente diagnostica na infância. Nos casos de neurofibromatose, muitas vezes não tem grandes sintomas ou tem poucos sintomas. Então, quais são os sintomas? Redução da acuidade visual, às vezes acontece proptose, né, que é quando o olho fica saltado para fora. Pode acontecer dores de cabeça, isso tem a ver também com o volume do tumor. Outra coisa que pode acontecer são alterações endocrinológicas, então puberdade precoce, alterações que envolvem o diencéfalo, síndrome diencefálica, que pode alterar o volume de água bebido, o volume de xixi que faz, a sensação de saciedade, isso tudo pode estar alterado. Então, alterações em geral endocrinológicas acontecem quando envolve a região do hipotálamo. Por quê? Se vocês olharem aqui a gente tem um molde, os dois olhos, e aqui vem os nervos ópticos, tá? Então, a gente tem os dois nervos ópticos, eles vão se juntar no quiasma e depois vão para as vias ópticas. Existe uma proximidade bem importante entre os nervos ópticos e o hipotálamo. Então, esses tumores, algumas vezes, eles podem acometer o hipotálamo também, dando essas manifestações que eu falei, essa síndrome diencefálica. Em geral, quando a gente tem um tumor mais periférico, pensando para o olho, ele tende a ser menos agressivo, tá? E a conduta, às vezes a gente consegue até fazer uma conduta curativa.
Já quando ele é um tumor mais infiltrativo, que acomete já o quiasma, acomete as vias ópticas, muitas vezes bilateral, aí a nossa parte como cirurgião, ela é até um pouco limitada. Outros sintomas que podem acontecer, então se a lesão é muito grande, vai acontecer efeito de massa. E se a lesão é grande e invade o terceiro ventrículo, pode acontecer obstrução ali na drenagem do líquor e causar hidrocefalia. Então nesses casos, o paciente pode ter sintomas de hipertensão intracraniana. O tratamento vai depender muito de alguns aspectos. Então, se é uma apresentação típica numa criança pequena com neurofibromatose, com poucos sintomas ou sem sintomas, em geral vai ser uma observação clínica, um exame de imagem e um acompanhamento. Agora, os tumores que acontecem já fora da síndrome da neurofibromatose, tendendo a acometer mais adultos, existem estudos que falam aí que ele tem um comportamento mais agressivo. Então, em geral, você até pode, né, se o acometimento neurológico não é tão importante, você até pode fazer um segmento curto com imagem para ver como que vai ser a apresentação desse tumor. Inclusive, tem alguns estudos que já indicam de fazer uma espectroscopia com perfusão desse tumor para ver se ele tem características na imagem de ser mais maligno do que benigno, e em alguns casos você vai ter que sim indicar o tratamento. A cirurgia, em geral, ela não é assim o tratamento de escolha, ela fica reservado mais para algumas situações. Então, no caso de hidrocefalia, ou no caso que você tem uma massa tumoral muito grande que você precisa fazer o esvaziamento, e no caso das biópsias, principalmente em lugares em que a gente tem a condição de fazer a biologia molecular desses tumores para saber que tipo de tumor que é, se é um tumor mais agressivo ou menos agressivo. Mas o tratamento principal hoje em dia é a quimioterapia. Então, fazendo o diagnóstico do glioma de nervo óptico, em geral, exige o acompanhamento tanto de um oftalmologista para avaliar a parte visual, muitas vezes de um endocrinologista e de um oncologista também para direcionar esse tratamento, se vai ser ou não necessário fazer a quimioterapia. E outra forma de tratamento reservado para indivíduos um pouco mais velhos é a radioterapia. Lembrando que na neurofibromatose tipo 1, nessa alteração a gente tem uma predisposição à formação de câncer. Então a radioterapia, ela tem que ser indicada com muito cuidado, porque está associado aí com formação de novos cânceres. Então só é necessário quando realmente está tendo progressão da doença e o indivíduo já é um pouquinho mais velho. Em crianças pequenas, ou a gente a princípio observa, ou vai para quimioterapia se a lesão estiver tendo aí um comportamento mais agressivo. A cirurgia fica para casos mais limitados, deformidades faciais, uma proptose importante, efeito de massa, hidrocefalia e para algumas biópsias. Existem já, vamos dizer, alguns estudos clínicos que estão usando medicações novas aí para tratar os gliomas, principalmente quando eles acometem hipotálamo, quando acometem, né, essa parte mais nobre, que a gente não consegue ter grande sucesso na parte cirúrgica. Então existe tratamento com anticorpos monoclonais aí em estudo que tem aí relativamente bons resultados. Só que são tratamentos feitos em nível de pesquisa e estudo. Então são feitos em grandes centros, direcionados para esse tipo de pesquisa de estudo, com pesquisa molecular do tumor. Então é uma coisa bem mais aprimorada, mas está determinando aí, provavelmente vai determinar uma mudança no tratamento nas próximas décadas.